2h10. Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Aproveita aqui o nosso WhatsApp, vou repetir no 11 999048756, 11 999048756. Bom, hoje a grande notícia do dia até agora é o acordo, né, entre a União Europeia e o Mercosul, que forma o maior bloco comercial do planeta. 25 anos de negociação e muita pressão do Brasil, né, que está na presidência do Mercosul, para que esse acordo seja fechado. Quase foi algumas semanas atrás, quando a gente teve uma convenção, um encontro do Mercosul no sul do Brasil, aqui em Foz do Iguaçu. Mas naquela época a Itália ficou com o pé atrás e recuou em relação a aceitar os termos do acordo. E aí a negociação foi retomada, alguns termos do acordo foram modificados e saiu. Não por unanimidade. Temos uma participação importante aí da França, que continua se posicionando contra. Mas vamos explicar direitinho o que é esse acordo, que tipo de benefício que ele traz para os nossos produtores e para a gente como consumidor. Será que muda alguma coisa? Na Rádio Bandeirantes, Agromais. O Bruno Feitosa vai explicar tudo para a gente. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Esse grande assunto do dia, né? A gente vem aí com esse acordo assinado e agora ratificado lá em Bruxelas, porque agora há pouco depois das 13 horas pelo horário de Brasília, os 27 diplomatas, né, representantes aí dos países dos blocos, entregaram os votos por escrito lá no Parlamento da União Europeia e esses votos, então, foram ratificados. Então, o que acontece agora? A partir desses votos impressos, né, a maior parte dos países assinou o acordo. A gente não tem aí apenas a França como um país que desde sempre foi contra o acordo, né? São 4 países, né? Entre eles a França, a Polônia, a Hungria e a Irlanda, que foram contra a assinatura do acordo. Todos os demais países assinaram, ou seja, então formando maioria dentro, né, do que se é esperado. Era necessário que 65%, né, os países formassem 65% da população do bloco para poder esse acordo fosse assinado. Então, agora há pouco, ele então foi ratificado lá no Parlamento Europeu em Bruxelas, pouco depois das 13 horas aqui no horário de Brasília. Lá já são mais de 17 horas. E o que acontece a partir de agora? A presidente, né, Ursula von der Leyen, então agora na próxima segunda-feira, se reúne no Mercosul para finalmente então assinar o acordo entre o bloco europeu e o bloco do Mercosul. O que acontece a partir daí agora, então, quando a gente olha para esse grande acordo, né? Esse é o maior tratado de acordo comercial, como você falou, do mundo, né? A gente tem 2 blocos gigantes com países, né, muito importantes para a agropecuária, então a gente não vai pensar só no agro brasileiro, mas a gente também pensa na indústria, o quanto que isso vai beneficiar os 2 blocos, né? Transferência de tecnologia, insumos agrícolas que a gente vai poder importar, né, com tarifas mais baratas, né, produtos que a gente vai poder, então, importar para o Brasil, por exemplo, com tarifas mais baratas, e eu vou destrinchar isso para vocês aqui. Quando a gente traz, né, pro Brasil, quando a gente olha para o Brasil, esse acordo, né, o Brasil, que é a maior economia do Mercosul, do bloco do Mercosul, esse acordo amplia o acesso, né, do Brasil a um mercado de cerca de 700 milhões de consumidores, né, e tem impactos que vão muito além do agro, também tem a indústria. Então, ou seja, os produtos brasileiros vão poder ser acessados por cerca de 700 milhões de pessoas no mundo, né, especificamente dos países da União Europeia. Do lado europeu, abre muito mais espaço para o setor industrial, né? Eles vão, por exemplo, veículos, máquinas, produtos químicos devem ganhar novos mercados partindo da União Europeia para
países do Mercosul, né? Sem esquecer também, por exemplo, quando a gente olha não só para os produtores, a gente olha para os consumidores, a gente tem aí, por exemplo, vinho, azeite, queijo, chocolate, que tudo isso vai chegar nos países do Mercosul com tarifas muito mais baratas. Então, com isso, o preço na gôndola dos supermercados e das lojas vai estar menor, porque a gente vai importar com uma tarifa muito menor. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de vinho, né, a importação de vinho, hoje, para a gente importar um vinho da União Europeia, a gente paga 27%. Com esse acordo, ele vai ser zerado de forma gradual entre 8 e 12 anos. Então, a cada ano, a alíquota vai diminuindo até ser zerada. Ou seja, a gente daqui a algum tempo, a gente vai comprar um vinho da União Europeia muito mais barato do que a gente compra hoje. Quando a gente olha para os chocolates, né, a tarifa atual é 20% de importação de chocolates vindos da União Europeia. A proposta do acordo é que, de agora a 15 anos, essa tarifa seja zerada, ou seja, a gente vai ter uma maior oferta, isso vai ampliar a oferta de marcas premium, por exemplo, aqui no Brasil. Então, quando a gente olha, né, para esse lado, a gente pode dizer que é um ganha-ganha. Não vai ser automático, não é de primeira, né? Isso agora, esse acordo ainda vai agora com a Ursula von der Leyen assinando o acordo com o presidente do Mercosul lá no Paraguai no próximo dia 12. Né? Ainda precisa passar pelo Parlamento Europeu para, né, chancelar esse acordo. Então, aos poucos a gente vai tendo, e ao longo do tempo, nada imediato assim, ao longo do tempo a gente vai começar a ter, então, os reflexos disso. Quando a gente fala, por exemplo, no agronegócio, que a gente importa insumos, por exemplo, da União Europeia, como, por exemplo, fertilizantes, né, que é um dos pontos, um dos gargalos mais caros do agronegócio brasileiro, porque todo o fertilizante vem de fora, numa alíquota de importação muito cara, e isso reflete no campo, porque o produtor tem que gastar mais, ele custa muito caro se o dólar estiver alto, se o euro estiver alto, isso impacta no preço que vai chegar lá na gôndola do nosso supermercado, porque para ele produzir aquele alimento, ele precisa desse fertilizante que está muito caro, o custo da produção aumenta, ele vai repassar isso para quem compra, vai repassar isso para o mercado consumidor, e quando chega lá na ponta, que é a gente que vai lá no mercado comprar, esse preço está alto. Então a gente espera que com esse acordo, isso, né, com as tarifas sendo diminuídas, zeradas, né, que caiam pela metade, por exemplo, essa de vinhos de 27%, que caia pela metade, ainda assim a gente já vai sair ganhando com isso. E sem contar que a gente vai ter um acesso aos mercados europeus de mandar os nossos produtos de uma forma muito mais prática, né, menos burocrática e com uma, vamos dizer assim, uma concorrência dentro dos parâmetros legais, né, com países que, né, têm concorrência dos mesmos produtos que a gente. Então, assim, é importante, é uma assinatura de um tratado que dentro dessa situação, cria essa maior área de livre comércio do mundo, e a gente tem países que foram contra, né? Como, por exemplo, a França, que acredita que os produtos do Mercosul são produtos de baixa qualidade, que são produtos que não respeitam as regras ambientais dentro do que a União Europeia exige, né? Não falando de todos os outros países do Mercosul, mas falando de Brasil, a gente tem a melhor e maior, né, legislação ambiental de questões ambientais do mundo, né? Então, assim, para a gente, para os nossos produtos, a gente está dentro de tudo que a União Europeia exige, a gente cumpre boa parte deles ou quase tudo. Então, a gente vai ter agora que acompanhar esse desdobramento de tudo isso que vai acontecer, ou seja, foram 25 anos de negociação, né? Quase 3 décadas aí. Então, assim, muitas gerações, né? Uma geração praticamente inteira nasceu e agora é adulta, né, desde quando esse acordo começou a ser desenvolvido. Eu acho que isso vai ser, aí é uma opinião muito pessoal, eu acho que isso vai ser Uhum. muito importante para o desenvolvimento não só do Brasil, mas dos países do Mercosul, e essa integração com a União Europeia. Eu acho que tem de todas as nações ganharem, porque cada um oferecendo um pouco, a gente consegue equilibrar todo esse mercado e que a gente consiga viver, né, num mundo onde a gente possa ter igualdade, porque eu acho que é isso que a gente precisa, e quando a gente fala de alimento especificamente, a gente precisa ter essa igualdade, essa concorrência legal, né, e não desleal de produtos muito caros
e a gente tendo aqui no Mercosul acesso a produtos que na Europa são vendidos a um preço. E todo mundo fala isso quando viaja, né? Vai comprar um vinho na Europa, é baratíssimo o vinho. E quando aquele mesmo vinho vem para o Brasil, por exemplo, ele é caríssimo. O mesmo acontece com queijo, chocolate. Então, eu acho que é um passo importante e a gente vai precisar acompanhar agora esses desdobramentos para ver como é que vai ser, como é que o mercado vai se comportar, como é que a gente vai atender tudo isso. E dentro dessas perspectivas aí, a gente conseguir equilibrar tudo isso e celebrar, né? O presidente Lula acabou de postar nas redes sociais, né, celebrando o acordo, e agora a gente vai ter aí esse acordo ratificado, celebrado no próximo dia 12 lá no Paraguai, onde está agora a presidência do Mercosul, Isso. e a partir daí, então, né, celebrar tudo isso, Ana Paula, eu acho que esse é o caminho. Tá bom. Valeu, viu, Bruno? Bom trabalho aí para você. Obrigado a todos, uma ótima tarde. Desculpa ter alongado Não, tanto mas aí o assunto essa análise, merece. mas é importante a gente fazer os esclarecimentos. É isso, o assunto merece mesmo. Obrigada, viu? Bom trabalho. Para você também. Até segunda-feira. E olha,